Olá, eu sou a professora Rafaela e eu vou comentar com vocês um pouco sobre a minha proposta de uma sequência didática para o primeiro ano nas disciplinas de História e Geografia. O tema da minha sequência didática são as diferenças entre o campo e a cidade. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque ele é fácil de se trabalhar com as múltiplas linguagens. Então, vocês podem ver na minha sequência didática que eu uso vários recursos para dar esse tema. E outro motivo é que esse tema de diferenças do campo e da cidade é um tema em que os alunos já possuem uma experiência e um conhecimento sobre isso. Então, eles podem participar mais da aula, interagir mais com esse tema. Os conteúdos que eu vou trabalhar nessa sequência didática são os surgimentos da cidade, bem brevemente, e as diferenças e características entre o campo e a cidade, entre a zona rural e a zona urbana. O tempo necessário para minha sequência didática são de 3 aulas, cada aula com 1 hora de duração. Então, na primeira aula, a professora vai começar explicando para os alunos da onde surgiram as cidades. Então, ela vai explicar que as pessoas moravam no campo e depois, com o surgimento das indústrias, as pessoas foram indo para perto da indústria, muitas pessoas morando ali perto, foram surgindo as cidades de uma forma bem breve. Depois disso, a professora vai perguntar para os alunos quais são as características da cidade, do campo, as diferenças, o que tem na cidade, o que tem no campo. Nesse momento, os alunos vão poder participar da aula e realmente eles participam porque é um assunto que eles já dominam, que eles já têm alguma experiência, algum conhecimento. Então, os alunos vão falar que no campo existem as plantações, as vacas, os porcos, e que nas cidades tem ruas asfaltadas, prédios, muitos carros, shoppings, enfim. Depois dessa participação deles, a professora vai passar um vídeo muito interessante que se chama Na Roça é Diferente, da Turma da Mônica. É um vídeo muito bacana para essa faixa etária do primeiro ano, dos anos iniciais do ensino fundamental. E é muito interessante o vídeo para eles e para o tema. Então, o vídeo é mais ou menos assim: o primo do Chico Bento, que mora na cidade, vai passar uns tempos no sítio, junto com o primo, e lá ele descobre as diferenças, que não é que a vida no campo é diferente da vida na cidade. Então, é um vídeo muito bacana. Depois de passar o vídeo, a professora vai propor uma atividade, que é assim: o aluno deve pegar o seu caderno de registro, que é um caderno de atividades, e na folha em branco do caderno, ele deve traçar uma linha ao meio, no meio dela. De um lado ele vai escrever campo, do outro lado ele vai escrever cidade. A professora pode também, para auxiliar, escrever no quadro negro campo e cidade. Então, no lado do campo, o aluno vai desenhar todas as imagens que ele lembra, que ele sabe que representam o campo. Do lado da cidade, ele vai desenhar tudo que representa para ele a cidade e depois colorir. Essa é a primeira atividade do primeiro dia, ok? Depois, no segundo dia, na segunda aula, o que a professora vai fazer? Ela vai iniciar a aula lembrando os alunos do que foi trabalhado na aula anterior, quais são as diferenças entre o campo e a cidade, e ela pode também complementar com a zona rural e a zona urbana, para eles começarem a trabalhar os sinônimos. Depois, a professora vai pegar 2 cartolinas e vai colar no quadro negro ou na parede e vai escrever numa cartolina campo, na outra cartolina cidade. E os alunos vão procurar em revistas que ela vai distribuir imagens, figuras que lembram o campo, que se assemelham ao campo, e as imagens que se assemelham à cidade. Então, eles vão colar as figuras nas suas respectivas cartolinas, as figuras do campo na cartolina do campo e as figuras da cidade na cartolina da cidade. Essa é a atividade do segundo dia. No terceiro dia, eles vão fazer 2 atividades que vão colar no livro de registro deles. A primeira é um cata-palavras, em que tem
palavras relacionadas ao campo e que eles vão ter que procurar no Cata-Palavras. E a segunda são palavras diversas em que eles vão ter que colocar no quadrinho de ou zona rural ou zona urbana. As duas atividades vão ser feitas com o auxílio da professora. Essas são as minhas sugestões para a sequência didática para o tema Diferenças entre o campo e a cidade.